Vamos então pensar nos cenários aqui do que já aconteceu, né? Porque assim, desde 2019, tirando a era do Zico, essa é a era mais vitoriosa que o Flamengo já teve. Certo. Inclusive, a gente ganhou mais Libertadores aqui do que lá atrás, né? Isso se dá a muitos fatores, né? E a hegemonia do futebol brasileiro aqui na América está muito forte. De novo, a gente vai ter mais uma final brasileira, né? E eu vejo muito os dirigentes atuais do Flamengo se sustentando nisso ainda, né? Porque as temporadas que nós não ganhamos nada, como a passada, 2021, né? Muito se justifica, mas ganhamos um monte aí e tal, e fica nessa o que é comum de dirigente falar, historicamente falando isso. Só que aquele negócio, o torcedor nunca vai estar satisfeito, a gente quer ganhar sempre. E Claro. a gente vê um momento, porque acontece lá atrás, 2009, por exemplo, quando o Adriano veio, a gente ganhou o campeonato e tal. Naquela época era assim, a gente tem que aproveitar esse tempo que tem aqui, porque a gente não sabe quando é que isso vai voltar, né? Exato. O objetivo do Flamengo hoje, eu acredito, é sempre estar nesse momento. E se você continuar repetindo certos erros, a chance de dar errado é maior. A gente tem que diminuir a chance de... O futebol não é uma ciência exata, são pessoas e é um jogo, pode ganhar, pode perder, mas a gente tem que diminuir os erros para aumentar a chance de vitória. E aí, né, ano passado, né, cara, assim, muitas coisas inaceitáveis aconteceram no passado no Flamengo, né? E aí eu queria saber de você, justamente nessa estrutura que você vai colocar, o que a gente faz pra evitar esse tipo de coisa? Eu sei, óbvio, pra finalizar uma dessa, mas se rola uma coisa, tipo assim, o caso lá do... o preparador físico deu um soco no Pedro, maluco. Aí o Marcos Braz se atracou com Mordeu um torcedor num shopping, tipo, esse tipo de coisa não é uma coisa... A gente não quer ver o Isso Flamengo... aconteceria numa empresa? Então, é menor a chance, mas... Não tem chance nenhuma. Não, tudo bem, mas por exemplo, o Marcos Você Braz dá um continuar soco em no alguém Flamengo... e dizer não foi mal entendido. Então, tem que ir à rua. Você né? mordeu um cliente num shopping. É rua. Só que continuaram, né? E... Teve até coletiva, né? Ele fez uma coletiva lá pra acontecer isso. A gente já sabe que o Braz sai no fim do ano, né? E o Braz, de novo, a gente pode entender os problemas que ele também já teve, mas ele também foi bem vitorioso com o Flamengo. Não dá pra também falar que nunca fez nada, que fez várias coisas. Não entende futebol, tudo bem, mas a questão dele ser vice-presidente de... É amador, né? Não é profissional, né? Vice-presidente de futebol. Vice-presidente de futebol, exatamente. E não ter uma... Porque o que a gente vê é que hoje o departamento de futebol ele é totalmente entregue às comissões técnicas e não tem comando, não tem cobrança, não tem nada. Vai lá do jeito que tá indo, sabe? Seja o que Deus quiser. É meio que assim, né? Você contrata um monte de gente que você considera competente e seja o que Deus quiser. E a gente acredita que esse não é o melhor modelo. Como é que você vê essa situação? Vamos lá. Do ponto de vista econômico, você vem de um período aí de 10 anos onde a moeda do Brasil tem estado mais forte que a dos países aqui em volta. Uhum. Então, os clubes brasileiros têm mais dinheiro do que os clubes aqui de volta. Ok? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que em 19, quando a gente ganha, a gente já tinha todo um planejamento de jogadores que a gente tinha que trazer. Então, toda essa parte de planejamento, de elenco, de escolha de jogadores, de scout, ela estava toda preparada 5 meses antes da eleição. Então a gente entendia que tinha que trazer um jogador muito importante para a defesa, um jogador muito importante que fosse decisivo do meio para frente e 2 atacantes que tivessem valências complementares. Então a gente trouxe o Rodrigo Caio, a gente trouxe o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Felipe Luiz e Rafinha vieram depois do meio do ano e o Gerson veio completar esse esquema. Muito bem. Aí você traz Jesus e o Jesus tem o seguinte, a gente contratou um técnico que na verdade ele era um diretor técnico que também dirigia o time. O Jesus cumpriu o papel de diretor técnico que a gente não tem mais desde a saída dele. Então você teve dinheiro, você teve o Jesus e você teve um elenco fantástico. Uma coisa importante é o seguinte, aquele elenco ali tinha ganho muito pouca coisa relevante na vida. Tirando o Rafinha e o Felipe Luiz, os outros tinham ganho pouca coisa. Então você tinha tesão, os caras eram muito mais novos, você tinha um time que jogava de uma maneira muito diferente, então quando você olha a forma como o Flamengo de 19 jogava, hoje quase todos os times jogam em algum momento, em alguma fase, né, do campo da maneira que o Flamengo jogava, a forma de sair jogando.
né? De sair jogando pelo lado, invertendo por dentro. Então isso foi tudo Jesus. Hoje você vê jogo de Série B, né? Ninguém sabe mais aquela história do goleiro dar tiro de meta, de chutar a bola para frente e de achar que o centroavante grande vai fazer a parede, vai fazer o pivô para o cara que vem de trás. Então o Flamengo ganhou tudo porque tinha um elenco bom, tinha muito mais dinheiro. O que aconteceu depois disso? Você tem as SAFs. O cara começa a ver como você joga 1, 2, 3, 10, 30 vezes. Né? Você tem um desgaste natural do tempo. Os jogadores vão ficando mais velhos. E aí vem o desafio que é como é que você continua motivando gente que já ficou rica e que ganhou muito. Como é que você faz? É um desafio. Tem a gestão do dia a dia. Então, quando você tem um técnico que consegue tirar o máximo do elenco, você pode continuar vencendo. Eu, particularmente, acredito que tem que ter uma taxa de renovação para você sempre trazer gente que quer ganhar muito, que quer ganhar mais dinheiro e que quer conquistar coisas que não conquistou ainda na vida. Aí você vai ver outros clubes. O Botafogo não tinha alternativa. Certo? O Botafogo ou era SAF ou era FIM. O Botafogo está na final da Libertadores. Montou um time ano passado que eles foram muito bem no Brasileiro. Minha opinião, aquela queda do Botafogo se deveu à troca sucessiva de técnico que eles fizeram. Né? Eles mexeram no comando. Mas o Botafogo fez um excepcional campeonato brasileiro. Acho que até que, se não me engano, o Botafogo fez o melhor turno. Melhor primeiro turno, foi. Não sei se o melhor primeiro turno ou o melhor turno da história melhor dos turno pontos corridos. Eu não sei. Eu acho que é o melhor turno da história dos pontos corridos. O que o Botafogo fez de um ano para o outro? Renovou o time inteiro. O Botafogo trouxe um time inteiro. Então, um time que era titular o ano passado, praticamente inteiro é banco hoje. Talvez 1 ou 2 Só jogadores. Só o Marlon Freitas. Titulares agora. Isso. O Botafogo jogou mais partidas que o Flamengo esse ano. Ok? Teve menos contusões. O nível de intensidade que o Botafogo joga, assim, eu acho que é o único time no Brasil que joga no nível de intensidade que você disse, isso parece Europa, isso parece Premier League. Jogando mais partidas que o Flamengo. Poupando muito pouco também, né? É porque essa coisa do poupar é interessante, né? Defina poupar, porque eu posso te poupar você jogando todos os jogos 45. Sim. Você joga 60, depois você não joga o primeiro tempo, você entra os 20 do segundo no outro jogo, quando o outro time já está um pouco mais cansado. Então tem toda uma arte de como que você usa o teu elenco. Então não tem a menor dúvida que o Botafogo foi o clube no Brasil que melhor explorou o seu elenco e a potencialidade dos seus atletas nesse ano até agora. Mas é o que a gente estava falando há pouco aqui, né? Não é garantia de que você vai ganhar. Mas quando você vê o trabalho que foi feito de um ano para o outro, claramente tem todo um trabalho profissional. Até nas contratações. Em tudo. Se você falar os jogadores que ele Em tudo. que trouxe. Quando você olhava os nomes que o Botafogo trouxe, você dizia, bom, por que eles estão trazendo esse cara e tal? Eles gastaram muito dinheiro. Mas aonde que o Botafogo errou? O Botafogo errou muito pouco. Muito pouco. Ele errou mais ano passado, aprendeu onde tinha errado e errou muito menos. Com toda certeza, o processo de escolha de jogadores do Botafogo é em cima de scout. Botafogo, eu estou precisando comprar uma calça. Botafogo não vai no shopping e volta com um par de tênis que estava em promoção. Eles tiraram o cheque do Atlético, inclusive. Então, eu vejo que tem um trabalho muito bem feito lá. E se você olhar nesse período de tempo, em 2019, se alguém dissesse, não, o Botafogo vai, daqui a 5 anos, disputar uma final de Libertadores e vai estar na frente do Brasileiro. Fala, pô, imagina, não vai estar nunca. Então, veja, quando a gente fala de profissionalização, de você acreditar em processo, deixar o profissional trabalhar, com todo o resultado que o Botafogo tem, se você olhar o que o Flamengo fatura de dinheiro, com todo respeito ao Botafogo, o Flamengo ainda vai faturar 3 vezes o que o Botafogo fatura. Quem é mais eficiente? O Botafogo está sendo... Tirando a emoção de lado. Alguns torcedores, você não devia falar isso. Eu falei, olha, não muda em nada o sentimento que eu tenho em relação ao Flamengo, mas eu não posso ser estúpido de não reconhecer a competência do trabalho que está sendo feito. Então, o que eu imagino? O que eu prego? Eu imagino o Flamengo com o que ele fatura,
trabalhando de maneira profissional, eu entendo que nós podemos dar um outro salto. O que aconteceu nesses últimos 5 anos? O Flamengo meio que ficou dormindo em cima dos seus louros, não houve um processo evolutivo e os outros times chegaram junto. E alguns passaram a gente. A verdade é essa, né? Em vontade, em profissionalismo, em dedicação, em planejamento. Então, eu entendo que na hora que você começa a se planejar e trabalhar de maneira mais profissional, você vai ter a possibilidade de tirar essa diferença, porque nós continuamos sendo muito grandes, né? Nós continuamos tendo a maior torcida do Brasil e você colocou muito bem, né? A torcida hoje tem um patamar de faturamento e de expectativa muito diferente do que tinha lá atrás. E quando se olhar nesses 4 últimos anos, se eu não estiver equivocado, eu acho que o Flamengo liderou, a gente está falando de, sei lá, 150 rodadas de Brasileiro até agora, mais ou menos, em 4 anos. O Flamengo deve ter liderado em 8 ou 9 rodadas o Brasileiro em 4 anos. O clube que tem o faturamento que o Flamengo tem, fica muito claro que a prioridade não é o Brasileiro. Então nós queremos que o Flamengo seja hegemônico, né? O fato de você planejar e você colocar isso como objetivo para as pessoas, isso é um jogo. Você estava dizendo, você pode ganhar ou você pode perder. Mas você tem que saber muito claramente que você tem que ser muito bom, muito detalhista, muito criterioso e muito profissional nas suas ações, nos seus processos, nas suas escolhas, para que você possa ser hegemônico. O nosso grupo quer a profissionalização total dos esportes do Flamengo, não só do futebol, em busca da hegemonia na América do Sul. Tá certo? Então, o que é isso? É ser campeão brasileiro todos os anos e ganhar a Libertadores com uma frequência alta. Né? Agora, você tem que se preparar para isso. Não acho que Copa do Brasil deva ser prioridade. Não acho que jogar a final contra o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro e botar o time principal para ganhar do Nova Iguaçu deva ser uma decisão inteligente que a gente venha fazer.